Nossa live está sendo gravada, tá? Então não abre a câmera. Se você precisar falar com a tia, aí você pode abrir o seu microfone, tá bom? Hoje a nossa aula é de história. Então, se você ainda não pegou a apostila, vão lá, peguem a apostila e abram na página 21. Hoje a gente vai começar a falar sobre a influência dos imigrantes na modernização das cidades, né? Porque a gente sabe que quando os imigrantes vieram para cá, vieram muitos, né? Vieram em grande quantidade. A gente viu isso em aulas anteriores, né? O motivo que fez com que esses imigrantes viessem para cá em massa, né? E aí, chegando aqui, o Brasil teve que se adaptar, né, para receber essas pessoas. Afinal de contas, eram muitas pessoas. Então, essas pessoas tinham que ter lugar para dormir, lugar para morar, né, lugar para se alimentar, elas tinham que ter emprego. Então, o país todo se mobilizou a fim de arrumar estrutura, né, para receber essas pessoas que estavam vindo de fora. E aí a gente vai ver hoje como que aconteceu essa mudança, né, essa transformação das cidades, né, a modernização das cidades para receber essas pessoas que estavam vindo de fora. Então, deixa eu ver aqui como que eu faço para poder, porque, gente, mudou tudo, vocês não têm noção. O lugarzinho que eu clicava antes para poder compartilhar a tela sumiu. Agora, aqui, acho que é aqui, né, meu filho? Tá do lado do botão de vídeo. Aqui, achei, compartilhar. Meu filho me ajudou aqui, compartilhar. Eu posso ler o primeiro parágrafo? Ixi, tá em espanhol, misericórdia. O que é pantala? Alguém Não entendi nada. espanhol aí, o que é pantala, gente? Eu não sei, a gente não conhece a língua espanhola. Você vai compartilhar o quê? O que a gente vai É fazer? a tela. Deixa eu ver, mas acho que é aqui Tenta mesmo. compartilhar sim. É aqui mesmo. É aqui. Ê, lasqueira! Ó, estamos aqui então. Descobri que pantala significa compartilhar. Né? Meu espanhol tá afiado, hein? Agora aqui, pessoal, tudo certo. Meu Cisco tá em espanhol, vocês acreditam? Mas eu ainda prefiro... Pra mim tá em português. o meu tá em espanhol. Significa tela. É tela? Pantala é tela, né? Ah, eu achei que fosse compartilhar, porque tava escrito embaixo. Viu? É tela. Oi, tia. Eu tô ruim mesmo de espanhol, hein? Mas é melhor espanhol do que inglês. Eu acho que se fosse inglês, eu tava pior ainda. Pessoal, vamos lá. Aqui tá o nosso cronograma, tá? Nosso cronograma de hoje. Nós vamos fazer a leitura das páginas 21 e 22 da apostila, né? Vamos resolver a página 23 e a página 24, letra A, tá? Para casa, vocês vão ter a página 23, questão 2, e a página 24, letra B, e página 25, letra C. Mas calma, que a tia, antes de encerrar a live, eu volto para falar direitinho o para casa novamente para vocês. Mas se vocês já quiserem ir anotando aí, ó, enquanto a tela tá aí aparecendo para vocês, podem já anotar, né? Tem gente que já gosta de adiantar, pode adiantar, tá bom? A tia espera um pouquinho quem quiser anotar. Oi. Na página 21, quando a gente for fazer a página 21, eu posso ler o primeiro parágrafo? Pode. Quem tá pedindo? Roberta. Pode sim, meu amorzinho. Pode sim. Então, pessoal, vamos para a página 21, tá? Eu acredito que todos já estão anotados, né? O para casa. Não, tia, não. Não? Tia, tô com uma dúvida. Quem tá com dúvida? Fala, meu bem. Aqui, tia. Eu não entendi o para casa do 24, não. É pra fazer só a letra B ou Não, tudo? só a letra B. Aqui, ó. Página 24. Vocês vão fazer a letra A. Nós vamos fazer aqui na live. Tá bom? Tia. Tá. Obrigada. A página 23 e já fiz. Já fez? Não Foi na mensagem, né? Foi na mensagem de ontem, né? Falando do para casa. Ô, tia. A questão 2.
Na página 23 não tava não, como para casa. Não tava, não? Não. Página 23. Tava não, é verdade. Mas aí, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês por que a página 23 não estava. Porque nós iríamos fazer na live. Só que a página 23, se vocês derem uma olhadinha, é uma pesquisa. E essa pesquisa tem que ser feita com a ajuda de um adulto. Então, eu acho que ia demorar um pouco, né? Se a gente fosse fazer ela, né, na live, ia demorar um pouco. Tá? Mas não tem problema não, tá, gente? É assim, é pesquisa rápida. Isso aqui vocês fazem com 15 minutinhos. Vocês fazem isso aqui. Aí eu decidi incluir, tá? Mas fiquem tranquilos. Realmente não estava na mensagem, não. A tia incluiu depois. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá para a página 21, né? E aí, na página 21, a Robertinha pediu para ler o primeiro parágrafo. Pode ler, Roberta. As cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café. Nesse período, também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente o de imigrantes. E assim, outras atividades foram sendo desempenhadas pelos imigrantes. Isso. Então, vendo a foto aí, olha a quantidade de imigrantes, né? Eles estão aí posando para foto em frente à hospedaria de imigrantes. Então, com a chegada desse monte de gente, né? Com esse monte de imigrantes, o que o governo brasileiro fez? Vamos nos organizar, né? Então, tá vindo muita gente para cá, a gente tem que se organizar para poder receber essas pessoas. Então, construíram, né, uma hospedaria para receber esses imigrantes. E aí, nessa hospedaria, lá eles recebiam os primeiros atendimentos, assim que chegavam aqui no Brasil, né? Era verificado se eles estavam com algum problema de saúde, alguns, né, devido à longa viagem, chegavam passando mal. E aí, eles recebiam esse primeiro cuidado nessa hospedaria. Continuando. Eu vi que teve gente que levantou a mão, acho que foi o Jonathan, se eu não me engano. Foi você, Jonathan, que levantou a mão? Apareceu aqui para mim. Foi eu. Você quer falar alguma coisa, meu bem? Posso ler o próximo parágrafo? Pode. Aí, pessoal, antes do Jonathan ler, vocês grifem aí, ó, essa primeira linha desse parágrafo que a Roberta leu, né? As cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café. Ou seja, né? O Brasil estava avançando com a venda de café, estava se tornando um dos maiores produtores de café no mercado exterior. E com essa venda, né, de café, estava quê? Entrando dinheiro, né? Lucro. E aí o Brasil estava se modernizando, ficando moderno. Vamos lá, então, continuando na página 21, abaixo da primeira fotografia. Então, Jonathan, você pode ler. Tia, posso ler depois? Beatriz, pode? Tá, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. No início, essas hospedarias de imigrantes ofereciam abrigo temporário até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar de café. Tempos depois, as hospedarias passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam encontrar novos trabalhos na cidade, por exemplo, em fábricas. Isso. Então, ó, estão vendo aí pela fotografia? Nessa hospedaria, como a tia falou, eles aguardavam, né, para receber atendimento. Essa hospedaria, a princípio, era algo temporário, né? Eles ficavam ali até que eles pudessem ser remanejados para outros lugares. Isso no início, né? Depois de um tempo, essas hospedarias passaram a ser locais onde esses imigrantes iam para procurar trabalho, para receber assistência, né? Lá eles conseguiam cuidados, né? Recebiam cuidados, atendimento. Então, é isso. Então, foi, acho que a Beatriz que pediu? Foi. Então, vocês podem grifar, pessoal, esse parágrafo aí, que o Jonathan leu. Esses dois parágrafos, né?
que o Jonathan leu, que é importante. Podem até fazer do jeito que eu fiz aí, ó, né? Grifar só a bordinha e escrever importante, ou então, se quiser, grifar tudo. Porque esse parágrafo está dizendo o seguinte, né? Que hospedarias foram feitas para atender esses imigrantes e que essas hospedarias, no início, eram casas de passagem, né? Eram temporários. Depois, a gente viu que essas hospedarias se transformaram em locais em que os imigrantes procuravam para poder obter atendimento, né? Encontravam trabalhos nas fábricas, principalmente, né? Que era o que estava bombando naquela época. Aí, então, a Beatriz, que pediu para ler. Beatriz, pode ler para a gente aí, então. As hospedarias de imigrantes contavam com uma série de serviços. Por exemplo, tradutores para os imigrantes que não sabiam falar português. Assim, eles poderiam se comunicar com os brasileiros em busca de um trabalho. Barbearia para que pudesse cuidar da aparência, cortando o cabelo e aparando a barba. Dormitórios comunitários com várias camas de Delícias. Ai, que palavra difícil! Ou beliches, onde passavam as noites. Refeitórios onde todos se Reuniam. reuniam para refeições diárias. Enfermarias, caso adoecessem ou Precisassem de cuidados para a saúde. Isso! Lembra que na aula passada eu mostrei essas fotografias aqui para vocês, né? Mostrei lá naquele campinho do Positivo On que tem no meu, né? Porque o de vocês não tem. Eu já havia mostrado esses serviços, né? Que essas hospedarias prestavam aos imigrantes. Então, lá tinha atendimento à saúde, né? Lá eles podiam cuidar da aparência, haviam tradutores, né? Porque como eu falei já também com vocês em aulas anteriores. Oi. Ô, tia, Oi. posso ler ou você... Pessoal, olha só, eu vou deixar ler, mas não interrompe a tia na hora que a tia tá explicando, não. Né? Ok, A linha de raciocínio é de repente, tia, no meio da explicação. Ô, Jesus, não faz isso não, gente. desculpa aí, tia. Então, como eu estava explicando, essas hospedarias, né, ofereciam esse serviço. Então, lá o imigrante podia encontrar um tradutor, porque como eu falei com vocês anteriormente, né, essas pessoas chegavam aqui sem saber falar o nosso idioma. Assim como nós também, né, os brasileiros, não sabíamos o idioma. Afinal de contas, eram muitos, né? Alemães, italianos, japoneses, sírios, libaneses. Então, imagina, né? A gente ter que dar conta de todas essas línguas para entender. Então, nessas hospedarias haviam tradutores, né? E aí possibilitava a comunicação. Beleza? Então, continuando aí, nós temos na página 22 o Você Sabia. E aí foi quem que me interrompeu aquela hora pedindo para... João Paulo, tia. Desculpa. João Paulo. Pode ler então, João Paulo. Muitos imigrantes passavam por um processo de tratamento da saúde. Esse processo, chamado de higienização, ocorria nas hospedarias de imigrantes. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a inspeções para serem encontradas sinais de doenças como varíola, tuberculose, cólera e outras. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e os cabelos eram inspecionados muitas vezes. As pessoas também precisavam ser vacinadas. Isso. Então, o que acontecia? Eles passavam por essa inspeção, né, para saber se eles não estavam trazendo doenças, né, lá dos países deles para cá. Doenças como varíola, tuberculose, cólera, né, que aqui no Brasil já eram doenças que
estavam com um certo controle. Então, o governo brasileiro tinha muito medo, afinal de contas, a gente não tinha conhecimento, né, de que lugares específicos essas pessoas estavam vindo, que tipo de contato com a doença essas pessoas talvez tivessem tido. Então, essas pessoas passavam por um processo chamado de higienização, né? E algumas precisavam até ser vacinadas para impedir que doenças como essas aí se espalhassem, né, aqui no território brasileiro. Lá na página 23, agora, nós temos aí a nossa primeira atividade. São 2 fotografias, né? E a atividade pede para que a gente observe a fotografia, identifique qual é o serviço que está sendo oferecido, né? E na linha de baixo escreva o nome desses serviços que estão sendo oferecidos aí na imagem. Então, vamos observar juntos aqui a primeira imagem. Observem bem cada detalhe, né, da imagem. Estão vendo aí? Que tipo de serviço essa primeira imagem está nos mostrando? Refeitório. É o refeitório, né? A gente vê muito bem. Na legenda mesmo está escrito. Ô tia, o outro tá escrito na legenda. Sim, sim, mas eu quero que vocês observem, né? Esquece legenda. Não se apega à legenda, não. Vocês têm que observar para vocês criarem, né, na cabecinha de vocês a resposta. Então, se vocês observarem bem a imagem, vocês vão ver que nessa primeira foto, eles estão sentados, né, em grandes mesas. Se vocês observarem aqui no cantinho, vocês vão ver que tem pratos. Então, é o espaço que eles tinham para fazer as refeições, o refeitório. Muito bem. Na segunda imagem, nós temos aí, tá óbvio, né? Tá na cara. Dormitório. Esse espaço, né? Exatamente. É o espaço que eles utilizavam para dormir, né? O dormitório. Isso aí tá bem na cara, né, gente? Um local, ó, com camas bem simples, tá? Estão vendo aí, uma do ladinho da outra. E era assim que os imigrantes, quando chegavam aqui no Brasil, dormiam. Tá? Então, primeiro aí a gente tem o refeitório. E no segundo a gente tem o dormitório. Beleza? A questão de número 2, né? Como eu falei, fica sendo para casa, porque se trata de uma pesquisa, né? Olha o que ela diz. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa para responder a seguinte questão. Atualmente, existem espaços para abrigar imigrantes no Brasil? Qual é a diferença entre esses espaços com as hospedarias para os imigrantes no passado? Então, é uma pesquisa. Não daria tempo da gente fazer essa pesquisa agora. Mas aí vocês façam e na nossa próxima aula, eu dou espaço para quem quiser compartilhar aí a resposta da pesquisa. Eu deixo vocês falarem. Ainda na página 23, nós temos aí um finalzinho do texto. Oi. Eu posso ler? Tia, eu posso ler? Quem é a Alane? Eu posso ler, tia Alane? Alanes lê então esse primeiro parágrafo e foi a Ana Júlia, né? Pediu para ler também, lê o segundo. Eu não li uma vez até Pode agora. voltar rapidinho? Peraí, gente. Pode voltar rapidinho? Voltar? Eu volto. Só um minutinho. Aí, voltei. É o que? Eu não li até agora. O que você precisa? Quem pediu para voltar? Pode ir, só tava escrevendo dormitório. Ah, sim. Quem foi o coleguinha que falou aí que não leu até agora? Peraí, tia, Eu, Davi. Eu ouvi, não foi Davi, não. Não foi Davi. Tia, eu, Eloá. Foi Eloá? Pessoal, olha só. Foi o Ramon, mas tá bom. Foi o Ramon? Você quer ler, Ramon? Tia, não Não, foi, pode deixar. foi a Alanis. Tá. Pessoal, olha só. Eu tinha pedido. São muitos colegas, como vocês sabem. Nós estamos as 3 turmas juntas. E eu sei que às vezes vocês ficam chateados porque a tia não consegue dar atenção, tá? Eu peço desculpa já de antemão para vocês, mas não tem como. Aqui a tia não tem como visualizar todos vocês, porque eu tô vendo a tela, né, do PowerPoint.
Então, às vezes aparece aqui para mim, ó, igual apareceu agora, ó, Rebeca está levantando a mão, mas não é sempre que aparece, então eu fico às vezes perdida aqui. Então, né, me desculpe se você às vezes está pedindo para ler, já tem um tempo e a tia não tá te ouvindo. Mas eu vi que teve uma coleguinha aqui que reclamou, né? Ah, eu Tia, não consegui ler, eu acho que foi a Eloá. Você gostaria de ler, Eloá, esse primeiro parágrafo? tia, Que você tinha deixado tia. Sim, mas olha só. Sim, eu deixei a Alanis. Só que a Alanis é uma menina show de bola. Ela participa sempre. Tá sempre lendo, né? A Alanis, ela tá sempre participando, tá sempre lendo, ela tá sempre contribuindo. Eu tenho certeza que a Alanis não vai se importar se outra coleguinha que ainda não participou quiser participar. Eu tenho certeza que ela é uma menina show de bola. E teve um outro colega também, eu acho que foi o Ramon, que pediu para ler. Ramon, você gostaria de ler? Não, Então, para que pediu, meu filho? sei que eu não li. Ah, então, olha só, Eloá, pode ler o primeiro parágrafo se assim for da sua vontade. Você gostaria de ler? Sim, tia. Não pode ler, meu bem. As ferrovias foram muito importantes não só para levar café das fazendas para os portos, mas também para os imigrantes se locomoverem dos portos até as hospedarias e destas até as cidades próximas às lavouras cafeeiras. Isso, muito bem. Eu vi aqui o Júlio César levantando a mão. O Júlio César também é um menino que não participou ainda, né? Você gostaria de ler, Júlio César? Não? Tem algum coleguinha que nunca participou e gostaria de ter essa oportunidade agora? Esther, você já participou outras vezes. Luiz Guilhermão. Você gostaria de ler, Luiz Guilhermão? Não? Tem alguém, gente, que não participou e que quer participar? Ana Júlia. Uma vez para quem sempre participa. Ana Júlia. Eu, tia Davi, eu sempre participo. Ana Júlia Nascimento. Ana Júlia Nascimento também quase não participa. A outra Ana Júlia que participa mais. Você quer ler, Ana Júlia, esse parágrafo? Aham. Pode ler, então. Muitos imigrantes trabalham nas construções de ferrovias. A linha ferroviária de maior destaque, conhecida como Central do Brasil, interligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso. Então aí a gente volta na questão, né, dos trens, como que foram antes, né, para essa modernização das cidades. Como que a criação dos trens, né, das ferrovias, foi importante para que as cidades pudessem se desenvolver, pudessem ajudar as pessoas a transportarem mercadorias, né, com mais facilidade, com mais rapidez. E não só mercadorias, né? Pessoas, os próprios imigrantes, quando se locomoviam de uma cidade para outra, eles iam de trem. Beleza, pessoal? Agora, nós vamos lá para a página 24. E aí, nós temos uma atividadezinha aí, ó. Nós temos que observar essa pintura da Tarsila do Amaral. Não é a Tarsila Juliatti, é a Tarsila do Amaral. Essa pintura, pessoal, ela representa como é que fala? O encontro, né, da cidade com o campo, né? O encontro do cenário rural com o cenário urbano. Então, vamos analisar essa imagem aí. Analisando bem essa imagem, quais elementos que caracterizam o espaço urbano, ou seja, a cidade, a gente consegue encontrar nessa imagem que vocês estão vendo aí? Que características, pessoal? Casas, né? Uma igreja, ó, nós temos uma igreja aqui no fundo, temos casas. O que mais? Oi? Trem? Aonde tem trem, gente?
Não, isso aqui não é trem, não, gente. Ponte. Uma ponte. Exatamente, ó. Isso aqui é uma ponte. Uma ponte. Uma Torres, né? Postos de energia também, tia. Isso, torres de energia. Então, ó, eu coloquei aí o que eu observei, né? Casas, torres, né? Rede elétrica, tem a ponte. Teve uma coleguinha aí que falou a ponte, ó. A tia Dila não tinha visto a ponte. A igreja, né? Então, aqui, ó. Então, vocês podem completar, porque eu coloquei só esses aqui. Ferrovia também, tia. Vocês podem completar. Eu não vi ferrovia onde? São esses caminhos no chão, tia. Formando, tia, isso daqui é São esses caminhos no chão. É, né? Da ponte. Eu acho que verdade. isso aqui também é um carro, tia. Também. É um carro, né? É um carro bem estranho, né? Mas parece um carro mesmo, assim, um carrinho pequeno. É um asfalto. É. Então, pessoal, vocês podem completar, além desses que eu coloquei, vocês podem colocar outros elementos que vocês tenham observado, né? E aí, eu vou explicar para vocês a casa. Oi? Tô te ouvindo, Adriano. Você quer falar alguma coisa, meu bem? O negócio aí é um asfalto, não? Eu também acho, porque acho que não é uma ferrovia, não, né? A ferrovia, ela tem os trilhos, né? É porque os carros Tia, pode ser uma ferrovia, só que no desenho sem trilho. No desenho tá sem trilho. Então por isso que eu acho que é asfalto, né? Rua normal. Tá estranho, né? O que será que Tarsila do Amaral estava pensando quando fez essa obra? Porque tá bem confuso, hein, dona Tarsila? Tá bem confusa essa obra, hein? Fala que é uma ferrovia antiga. Ah, não tá parecendo uma ferrovia. A tia. Ô, tia, mas Olha só. Olha um detalhe. Olha o detalhe. Se isso fosse Olha o coqueiro. Olha o coqueiro aqui. É estranho. Se isso aqui fosse uma ferrovia, o trem, né? Esse negocinho que vocês estão falando que é um trenzinho, não deveria estar em cima dela? Ele tá fora. Ô, tia. ali também deve ser um trem. Central do Brasil, estrada de ferro é uma ferrovia, tia. Peraí só um pouquinho. Alane, fala, meu bem. Ô, tia, na legenda tá escrito estrada de ferro central. Cadê? Pois é, mas, gente, eu não tô vendo estrada de ferro aí, não, mas enfim, né? É uma obra de arte e arte a gente não discute, né? A gente não questiona. Então, Bernardo, você quer falar alguma coisa? Tia, Bernardo Zotelli pediu para falar. Você quer falar alguma coisa, meu bem? Ali do lado da legenda está escrita a viagem do trem que ela fez. Antiga, isso é uma ferrovia antiga. Então, mas isso que eu tô falando, tá escrito aqui, né? Mas só que não parece um asfalto, né? Esse aqui é uma fone? Ô, tia. Aqui, ó, obra de Tarsila do Amaral, após viagem de trem ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Nessa pintura, estão representados o cenário rural e urbano. Estranho. Talvez a visão que ela estava tendo, né, de dentro do trem. Mas, enfim, como eu falei, obra de arte a gente não discute. Ai, fala, Heitor. Bem melhor. Eu acho que esse carro deve estar sonhado. Né? Esse carro de fora. Tá engraçado. Pessoal, então olha só. Para vocês, antes de encerrar aqui, vou explicar o dever de casa. Estamos na reunião agora. O dever de casa, da página 24, letra B, que vocês vão fazer, diz o seguinte: inspire-se no estilo da obra de Tarsila e desenhe os meios de transporte da cidade onde você vive. Então, vocês vão fazer desenhos de meios de transportes, né, da cidade que você vive. Então, quais são os meios de transporte que existem aqui pra gente? Então, vocês vão fazer o desenho. E lá na página 25, a letra C também é para casa, né? E diz o seguinte: quais são as diferenças
entre o transporte e a vida urbana da cidade onde você vive. E os que foram representados na obra de Tarsila do Amaral. Então, você vai fazer um comparativo entre os meios de transporte que existem aqui na nossa cidade e os que estão representados aí na obra de Tarsila do Amaral. Beleza, pessoal? Esses, então, são os para-casas, página 23, página 24 e página 25. Alguém precisa que eu volte lá no comecinho para poder ver o para-casa? Não. Ô, tia, Não, pode... tia. Eu. Pra mim. Eu vou voltar lá, então. Vou encerrar a gravação. Eu vou encerrar a gravação e volto lá, pessoal, tá? Só um minutinho. Pode sair?